Após mais de 2 anos de governo Bolsonaro, cada vez mais pessoas passam a ver o que o Livres sempre avisou. Bolsonaro não representa os valores da liberdade e, mais do que isso, é um adversário do liberalismo. Seja na esfera da política, dos costumes ou da economia, Jair Bolsonaro sempre demonstrou desprezo à liberdade individual. O Livres avisou. Há exatamente 3 anos, o contundente posicionamento do Livres grava um novo significado para o dia 6 de janeiro. Para nós, este é o dia da liberdade por inteiro. Para entender essa história, precisamos falar sobre o PSL. O Partido Social Liberal foi fundado e comandado desde sempre pelo pernambucano Luciano Bivar, atualmente deputado federal e conhecido cartola do mundo do futebol. Atualmente, 53 deputados federais são filiados à legenda. Esse desempenho obtido na eleição de 2018 deu ao PSL o segundo maior fundo partidário entre todos os partidos brasileiros, atrás apenas do PT. O resultado foi um ponto fora da curva na longa história do partido, acostumado a conviver com as legendas nanicas do baixo clero da política. E o que estaria por trás desse desempenho surpreendente? Uma decisão de Luciano Bivar, o dono do partido, tomada em janeiro de 2018. Surfar a onda bolsonarista. Só que para arrendar a sigla ao projeto de Bolsonaro, Bivar passou por cima de um longo processo de renovação que vinha ocorrendo organicamente dentro do PSL desde o início de 2016. Sim, nós estamos falando do Livres. O Livres nasceu a partir de um convite de Sérgio Bivar, filho de Luciano, para que alguns personagens conhecidos do movimento liberal brasileiro iniciassem um processo de refundação do partido a partir de uma base realmente ideológica, assumindo um compromisso com a defesa da liberdade por inteiro, um modelo de governança inovador e um programa partidário liberal coerente com os desafios do Brasil. O acordo era simples. À medida em que o projeto do Livres avançasse, conquistando novos filiados por todo o país e construindo bases politicamente mais sólidas do que o nanico PSL tinha em cada região, o comando do partido seria paulatinamente entregue ao grupo a partir dos diretórios estaduais. E do ponto de vista nacional, quando o projeto desse provas de que sobreviveria à cláusula de barreira, que é a votação mínima que um partido precisa ter para ser relevante e ter acesso a recursos como o fundo partidário e o tempo de TV, a governança nacional do partido seria profundamente renovada com a aprovação de um novo estatuto. Em 2 anos, o Livres conquistou vários avanços nessa direção. Elaborou uma carta-compromisso com 17 princípios, iniciou o desenvolvimento de seu programa partidário, Código de Ética e Compliance, desenhou um novo estatuto com modelo de governança inovador que se baseava em uma inédita plataforma de participação política. Tudo isso sempre com o objetivo de impulsionar mudanças por dentro do PSL e resetar o partido. O grupo conquistou a presidência de 12 diretórios estaduais, o Conselho de Ética e a Fundação Índigo de Políticas Públicas, também atraindo nomes importantes do liberalismo brasileiro. O economista Gustavo Franco, um dos criadores do Plano Real, participou do evento de lançamento do Diretório Estadual do Livres no Rio de Janeiro. Já a economista Helena Landau, que foi diretora de privatizações no governo FHC, aceitou o convite para presidir a Fundação Índigo de Políticas Públicas. Faltava apenas o passo final. O momento de virar a chave seria sacramentado a partir de uma grande articulação. O Livres havia acertado a adesão de alguns dos melhores congressistas em atividade no país, que formariam a única bancada da Câmara dos Deputados a ter votado simultaneamente 100% a favor do impeachment de Dilma Rousseff, 100% a favor do afastamento de Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara e estava envolvido em um grande escândalo de corrupção, e 100% a favor da continuidade das investigações contra o então presidente Michel Temer. Estava tudo encaminhado até que começaram a surgir notícias estranhas na imprensa. Luciano Bivar estaria negociando com o então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro. Por 3 décadas, Bolsonaro foi um político do baixo clero do Congresso Nacional, conhecido por ser um defensor da ditadura militar e da tortura, além de representante dos interesses corporativos de militares e policiais. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC, não deixar para fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Desde a sua criação, o Livre sempre marcou um posicionamento claro em defesa da liberdade individual e dos direitos humanos, e por isso contra as ideias e os valores de Jair Bolsonaro.
Quando surgiram as notícias na imprensa, o Livres procurou Luciano Bivar para esclarecer a situação. Ele reafirmou o compromisso firmado com o Livres e minimizou as notícias, garantindo que os encontros com Bolsonaro não passariam de visitas de cortesia de colegas de Congresso. Para repelir essas especulações, Bivar concordou com a publicação de uma nota oficial, no dia 20 de dezembro de 2017, negando qualquer possibilidade de entrada de Jair Bolsonaro no PSL. Não vieram as festas de fim de ano, até que na primeira sexta-feira de 2018, no dia 5 de janeiro, conselheiros do Livres foram convidados para um café da manhã com Luciano Bivar, no Recife, onde foram informados que, de fato, ele estava fechando um acordo para abrigar a candidatura à presidência de Jair Bolsonaro. Foi um dia agitado. Logo após sair do café da manhã, Sérgio Bivar, cofundador do Livres, enviou seu posicionamento aos grupos internos do movimento. Amigos, à revelia dos nossos planos e desejos, as conversas entre o PSL e a equipe de Bolsonaro evoluíram e devem se concretizar. Para mim, é fatal. Aos meus olhos, Bolsonaro é como Lula, um candidato antissistema, carismático, com ares messiânicos de justiceiro, dotado de uma visão estatista e autoritária que surfa na demagogia. Ainda que ele venha sendo assessorado por liberais no campo econômico, não acho que tenha convicções sobre a matéria, o que faria seu possível governo imprevisível. Da minha parte, posso garantir que defendi a bandeira e os interesses do Livres até onde me foi permitido. Acredito que o melhor para o Livres seria se desvincular do PSL, fazendo-se suprapartidário. Recomendo que permaneçam unidos, sejam fiéis às suas convicções, pois nossas bandeiras estão em linha com o futuro e são inadiáveis. A mensagem de Sérgio norteou a ebulição de conversas que vieram em seguida. O Livres ainda não sabia exatamente o que se transformaria, mas todos tinham algumas certezas. Jair Bolsonaro não representa os valores da liberdade. A decisão de abrigar sua candidatura presidencial era um rompimento do acordo firmado pela renovação orgânica do partido. Por isso, mesmo ainda sem ter clareza sobre o que o Livre se tornaria, a decisão foi tomada. Enquanto Bolsonaro entrasse no PSL pela janela, o Livre sairia pela porta. E foi o que aconteceu à tarde. Enquanto Luciano Bivar e Jair Bolsonaro realizaram uma coletiva de imprensa informando sua parceria, o Livres publicou um manifesto, exatamente às 18h30, explicando o rompimento com o PSL. A chegada do deputado Jair Bolsonaro, negociada à revelia dos nossos acordos, é inteiramente incompatível com o projeto do Livres de construir no Brasil uma força partidária moderna, transparente e limpa. Recusamos a reciclagem do passado. Não vamos arrendar nosso projeto à velha política de aluguel. Nosso compromisso não é com a popularidade das pesquisas da semana passada, mas com a população de um país que exige a transformação da política partidária. Não queremos servir a um grande nome, mas sim a grande massa de batalhadores do nosso Brasil. Se hoje a velha política nos derrota, é porque ela não conseguiu nos conquistar. No dia seguinte, a notícia estampava a manchete do jornal Estado de São Paulo, um dos mais tradicionais do país. 6 de janeiro. O Livres renascia, não mais como projeto partidário, mas como movimento político e associação civil. E o 6 de janeiro se tornou para nós o dia da liberdade por inteiro. De lá para cá, o Livres se consolidou como instituição, com mais de 4.000 associados e uma estrutura de governança sólida. Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Ética, Diretoria, coordenações de núcleos, setoriais, Departamento de Políticas Públicas, Bancada da Liberdade. Nós construímos liberdade na prática. Somos o ponto de conexão entre o ecossistema liberal baseado em ideias e o mundo político, com foco em resultados. Lideramos a luta pelo novo marco legal do saneamento básico, pelo direito à liberdade de escolha educacional, contra o monopólio estatal da educação pública. Ajudamos a revogar mais de 15.000 leis. Lutamos pela liberdade de escolha dos usuários de aplicativos de transporte, pela liberdade política, com as candidaturas independentes, pelo direito à saúde e pela ciência, contra os preconceitos que afastam crianças doentes do seu tratamento. Ajudamos 385 jovens a serem donos da sua vida, livres do alistamento militar obrigatório. E o que aconteceu com Bolsonaro e o PSL? A relação não durou muito. Bolsonaro foi eleito presidente, logo surgiram os escândalos compartilhados, como o Laranjal do PSL, e a convivência ficou difícil. As brigas internas ganharam os jornais, até que em 12 de novembro de 2019, Bolsonaro anunciou sua saída do PSL com a intenção de fundar o seu próprio partido, a Aliança pelo Brasil, que até agora não saiu do papel. Bem, e o governo? Será que o casamento arranjado entre Bolsonaro e Paulo Guedes realmente significou algum avanço significativo para a liberdade econômica no Brasil? Antes de responder, vamos lembrar a previsão em 2018
do nosso conselheiro acadêmico, Précio Arida. Bolsonaro votou contra o Plano Real. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio das telecomunicações. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio estatal do petróleo. Bolsonaro votou contra a reforma administrativa que impunha teto de gastos, que impunha limite nos gastos para o servidor. Bolsonaro votou a favor de regime especial de aposentadoria para deputados e senadores. E há menos de um mês atrás, ele e o filho dele, a família Bolsonaro, votaram contra o cadastro positivo. Há menos de um mês atrás, junto com o PSOL e o PT. Ele é estatizante, sempre se declarou estatizante, o track record é de estatizante, sempre foi estatizante. As pessoas se enganam. As pessoas acham que o Bolsonaro estava andando na estrada de Damasco, teve uma iluminação divina e se tornou liberal porque conversou com Paulo Guedes. Lê do engano. Bolsonaro é um engodo. Ele é tão estatizante quanto a esquerda. Passados 2 anos, a realidade confirmou as previsões de Pécio e do Livres. O governo não foi capaz de avançar com nenhuma reforma estrutural. A aprovação da Previdência teve o protagonismo do Congresso e contou com um lobby negativo do presidente em defesa de privilégios para os militares. Reforma administrativa, tributária, PEC emergencial, pacto federativo, sabe como é, ficaram sempre para a semana que vem. Nos casos em que o governo apresenta sua proposta, não articula com o Congresso. Nada anda de verdade. Mas a situação fica muito pior quando falamos sobre os impactos desse governo na qualidade da nossa democracia. Discursos e atitudes golpistas com ataques às instituições, o preconceito e o obscurantismo atrapalhando a ciência e a saúde, a perseguição política acima da cultura nacional, chegando a entregar a secretaria para um nazista, a violência contra a imprensa, o deboche com a transparência, a cooptação e o aparelhamento do Estado para colocar os interesses da família Bolsonaro acima dos valores da República, o descaso com o meio ambiente, o vexame internacional, a absoluta irresponsabilidade na gestão da pandemia. Nenhuma falsa promessa pode ser maior do que o valor da liberdade. Paulo Guedes, olha, é meu amigo, adoro Paulo Guedes, mas é um economista conceitual. Ele nunca teve cargo no setor público. Ele é um pregador do liberalismo. Nota 10 para ele. Mas ele criou uma narrativa que cai bem com os eleitores do Bolsonaro, que é o seguinte, olha, é tudo social-democracia, por isso que o Brasil deu certo, PSDB e PT é tudo igual, é tudo social-democracia. Na hora que os liberais, ou seja, na hora que eu Paulo Guedes, família da Fazenda, os liberais chegar no poder, que vai ser tudo diferente. Narrativa errada. Você acha que o Arminio Fraga não é liberal? Você acha que o Gustavo Franco não é liberal? Você acha que o Ila não é liberal? Você acha que o Pedro Malan não é liberal? Você acha que o Marcos Lisboa não é liberal? Você pode dar exemplos, entre outros. Você acha que o Edmar Baixa não é liberal? Que o André Lara Rezende não é liberal? Que eu não sou liberal? Aliás, eu sou liberal por inteiro. Eu não sou liberal pela metade, porque eu sou liberal na economia e nos costumes. Não? O Livres avisou. Liberdade só existe por inteiro e tem que ser para todos. Chega do velho divisionismo do passado. Quem é livre na feira também merece ser livre no quarto. Quem é livre na escola também merece ser livre na igreja. Não dá para falar em responsabilidade social sem ter também responsabilidade fiscal. E o contrário sequer faria sentido. Porque o que realmente importa é construir um país em que cada pessoa possa ser livre para desenvolver o seu potencial e ser dono da própria vida. Um país em que o lugar de cada um seja o resultado não do seu sobrenome ou do bairro em que nasceu, mas das suas escolhas. É por tudo isso que o dia 6 de janeiro representa para o Livres o Dia da Liberdade por inteiro. Porque, como escrevemos em 2018, nós do Livres não descansaremos até que se instaure no Brasil um projeto político em que a democracia é uma garantia, as instituições são mais fortes que os interesses dos dirigentes e o valor da liberdade é supremo e verdadeiro. Construa a liberdade na prática. Seja um associado Livres.